Eu sou a Paty Gonçalves e esse é o primeiro vídeo de conteúdo desse canal. Eu demorei um tempo para poder escolher que conteúdo que eu ia passar para vocês, porque eu queria que fosse alguma coisa interessante para quem está começando agora e para quem já faz inglês há algum tempo. Então eu resolvi falar sobre os sons do TH. Eles são sons que dão muito medo nas pessoas, que os brasileiros tendem a falar errado, e não só os brasileiros, como também as pessoas das maiorias das línguas, porque a maioria das línguas não tem esse som. Ele, na verdade, tem uma origem muito antiga e a maioria dos países que usavam esse som não usam mais. Eles trocaram ou por T, ou por F, ou por D. Mas o inglês tem, e até por isso que eles são considerados uma língua bem conservadora. Eles demoram muitos anos para mudar as regras. Então vamos lá. O primeiro som é o som do TH, que a gente chama de voiceless. A gente chama ele de voiceless porque ele não emite som vindo da garganta. Ele, na verdade, é só uma passagem de ar dentro da boca. Meu Deus, né? Que é isso? Calma, a gente vai ver. Ele é o som da palavra think, ou de uma palavra que a gente aprende bem no comecinho, que é o número 3, three. Como que eu faço esse som? Primeiro, não pode ter vergonha. Tem que treinar bastante e a gente se sente meio bobo quando a gente tá fazendo. Mas tem que fazer. Como funciona? A gente põe a língua no dente e deixa passar o ar entre a língua e o dente. Eu não vou fazer nada com a minha garganta, então pode colocar a mão na garganta que ela não vai vibrar. É assim, ó. Língua no dente, ar entre a língua e o dente. Então, já tentou aí? Vamos tentar com a palavra agora? Então a palavra é think. Não é fácil no começo, mas com bastante treino a gente consegue. Os brasileiros tendem a trocar esse som pelo F. É compreendido. Quando você fala, você é compreendido, mas não tá correto. Pra gente até soa muito parecido, mas não é. Pra eles tem diferença os dois sons. Quando eu vou fazer o som do F, eu faço o som de diferente do som da língua no dente, do TH, que é... Dá pra sentir a diferença? Se não sentir, não tem problema. Por que é importante eu saber falar diferente? Porque eu tenho algumas palavras que elas têm um F seguido de TH. Pra gente, no começo, que o nosso ouvido nem reconhece esse som, a gente até entende que estão sendo falados dois F seguidos. Mas para quem é da língua, dá para sentir a diferença. Então a gente tem que tentar falar corretamente. Um exemplo de palavra assim é fifth, que eu tenho um Fzinho seguido de TH. É difícil, precisa de bastante treino para falar e vai falando devagarinho, não tenta falar rápido. Com o tempo você vai pegando o jeito. Mais treine. Então eu vou dar aqui algumas palavrinhas pra gente treinar, junto delas o significado, e aí eu quero que vocês treinem bastante em casa. Então a palavra que eu já usei, que é think. Think é pensar. Então eu vou dar uma frasezinha pra vocês treinarem. I think you're nice. Eu acho que você é legal. Então I think you're nice. Outra palavrinha, three. O number 3 que a gente aprende bem no comecinho do curso e que as pessoas aprendem falando com F, mas vamos falar com TH. Além do TH, tem um Rzinho depois. Eu sei que é uma enrolação para conseguir falar isso, mas a gente consegue. É three. I have 3 dogs. Eu tenho 3 cachorros. Que no meu caso não é verdade porque eu tenho 5, mas para treinar o número 3. O segundo som é um som que a gente chama de voiced sound, que é som com voz. Não se preocupem com o nome técnico, ele só quer dizer que quando eu falo ele, eu vibro a minha garganta. Ele é o som de duas palavrinhas, de um monte de palavras na verdade, mas de duas palavrinhas muito utilizadas, there e the. Tentem aí, língua no dente, vibra o ar que passa entre a língua e o dente. Vamos treinar? There, the. Não é o som do D. Os brasileiros tendem a usar esse som exatamente da mesma forma como usam D, falando there. Isso não é tão ruim, tá? Ele é mais compreendido do que usar o F no outro som. Mas a gente tem que treinar para falar correto. O som que eu não posso usar
Em nenhum dos dois casos é o som de T, porque aí não faz sentido nenhum. Ou você vai estar falando alguma coisa e a pessoa vai estar entendendo outra, ou ela simplesmente não vai estar entendendo nada. Então eu tenho que usar the e. Vamos treinar? There are 2 dogs in the street. The house is black. Agora vamos botar numa frase só os dois sons. There are 3 houses in the street. There are 3 houses in the street. There are 2 dogs in my street. Agora vamos tentar colocar os dois sons na mesma frase. There are 3 dogs in my street. E aí, conseguiu falar os sons do TH? Vamos treinar?